Hoje foi muito discutido aqui a questão relacionada ao Elon Musk e a toda essa torrente de informações que está nas redes sociais a respeito do Brasil, do Poder Judiciário brasileiro e do momento que o Brasil vive. O momento que nós vivemos é um momento atípico na história brasileira, pelo menos no que diz respeito à vulnerabilidade e à exposição do Poder Judiciário brasileiro e da Corte mais alta do Brasil, o Supremo Tribunal Federal, a nossa Corte Constitucional. Ainda em 2019, foi aberto pelo Supremo Tribunal Federal um inquérito que foi apelidado de o inquérito das fake news. Esse inquérito, nas palavras do então ministro Marco Aurélio Mello, era o inquérito do fim do mundo. Esse inquérito, no entendimento do ministro Marco Aurélio Mello, desrespeitava os princípios mais básicos do direito brasileiro. Desrespeitava a nossa Constituição Federal, porque não se poderia, no entendimento que exarou o ministro, não poderia o próprio Supremo Tribunal Federal ser a vítima e o solicitante de abertura do inquérito e aquele que decide pela abertura e aquele que investiga os fatos no inquérito e aquele que vai julgar as pessoas que estão sendo investigadas. Na medida em que isso tudo é impossível, ou deveria ser impossível, no direito brasileiro, o ministro Marco Aurélio chamou o inquérito das fake news de o inquérito do fim do mundo. Acontece que depois que o inquérito das fake news foi aberto, houve uma série de outros inquéritos abertos no Supremo Tribunal Federal. Todos eles têm um elemento em comum: eles começam e não têm data para acabar. Então hoje há inquéritos tramitando no Supremo Tribunal Federal há anos. Eles simplesmente não acabam. A coisa foi tomando uma proporção tão grande, que grande parte da população brasileira, e isso que eu vou dizer aqui é muito importante, grande parte da população brasileira começou a duvidar mesmo das próprias instituições da nossa democracia. A situação ficou tão grave, mas tão grave, que pesquisas foram feitas e apontaram para a descredibilidade das instituições da nossa democracia. Eu vou pedir, presidente, já que a gente está aqui, só para não deixar mais o tempo ali, Vossa Excelência vai ter que ficar apertando o botão aí toda hora para ligar de novo o microfone. Se eu puder falar aqui, não vou passar de 40 minutos, prometo. Até 55 minutos está autorizado, Vossa Excelência. Obrigado. Mais disso, eu só darei mais 30 minutos. Obrigado. Te agradeço, presidente. Por favor, não interrompa mais meu presidente. Não, bota para moer aí agora. Obrigado. Esses inquéritos que foram criados, eles não têm data para acabar e eles simplesmente são prorrogados vez após vez. As pessoas que estão sendo investigadas nesses inquéritos, além da população que passa a desacreditar das próprias instituições, e o que é pior, muitas delas desacreditam do nosso Supremo Tribunal Federal, da nossa Corte Constitucional, o órgão mais alto do nosso Poder Judiciário, que já foi tão admirado. Agora, pior do que esse descrédito é a vida das pessoas que se encontram sendo investigadas nesses inquéritos. Porque estas têm o seu direito de se expressar tolhidos. Porque elas nunca sabem o que vai ser aceito e o que não vai ser aceito. E muitos deles tiveram mesmo as suas redes sociais banidas ou suspensas por um tempo. Por coincidência, grande parte das suspensões aconteceu durante o período eleitoral de 2022. E por uma coincidência da vida também, os parlamentares de direita
E os ativistas de direita é que tiveram as suas contas suspensas. Eu dou exemplo. O deputado federal Gustavo Gayer, depois de eleito, entre o primeiro e o segundo turno, teve a sua conta suspensa. O deputado federal Nicolas Ferreira teve a sua conta suspensa. A deputada Bia Kicis teve a sua conta suspensa. E essas pessoas respondem naqueles inquéritos, elas são investigadas. Então é como se sempre houvesse uma navalha. É como se elas sempre estivessem no fio da navalha. Cuidado com o que você vai falar, porque não só o seu direito de se expressar, mas o teu mandato e eventualmente a tua liberdade estão sob risco. Mas estão sob risco pelo quê? Pelo que você eventualmente vai dizer. Ora, se essas pessoas, parlamentares, estão sob risco por aquilo que vão dizer, é porque nós estamos num momento que não é um momento comum na história do Brasil. Se até parlamentares que têm imunidade parlamentar, garantia constitucional de que são invioláveis pelas suas opiniões, estão tolhidos de dizer tudo o que pensam, é porque o momento é grave. A escalada de censura, e eu vou repetir, censura durante o período eleitoral foi tão grande que a ministra Carmen Lúcia se manifestou ao votar e falou assim: a nossa Constituição da República proíbe censura, mas hoje eu vou votar a favor, desde que seja somente até o dia 31 de outubro de 2022. Não, mas calma aí, como assim? A Constituição proíbe e nós vamos permitir só até o dia 31. Ela falou assim: é porque nós estamos num momento diferente da nossa história e nós não podemos permitir que todos os discursos sejam proliferados nas redes sociais, porque nós vamos ter eleições daqui a pouco. Ora, e aí você proíbe as pessoas de falarem durante as eleições? Foi o que aconteceu. Era para ser, já te concedo, deputado Daniel de Castro, só para eu concluir meu raciocínio, era para ser só até o dia 31 de outubro. Mas agora, recentemente, o proprietário da rede social X, ex-Twitter, veio a público e expôs fatos que, se forem verdadeiros, até bem pouco tempo atrás, seriam capazes de fazer cair a República. Porque o que ele disse textualmente é que o Twitter recebeu ordens do Poder Judiciário para retirar publicações do ar e retirar contas do ar. E segundo as palavras do dono do Twitter, ele deveria fazer isso dizendo que as contas estavam suspensas por violar as práticas da rede social e não por uma ordem judicial. Isso é gravíssimo. Se o que esse homem está falando é verdade, bom, ele mesmo trouxe a consequência do que deveria acontecer. Então, quem deu a ordem deveria responder. E ele escreve isso e posta. Ele escreve e posta. Os contra-argumentos que nós ouvimos aqui vão no sentido de difamar a pessoa que está falando. Mas o que ele falou é grave. O fato tem que ser apurado. Não importa se o pessoal da esquerda acha que é errado ser bilionário e o rotula de bilionário mimado. Não importa, porque ao comunicar um fato de tamanha gravidade, a República Brasileira está em risco se isso que ele falou é verdade. E o que é que nós deveríamos apurar então? Isso aconteceu de fato? É verdade ou é mentira? É verdade ou é mentira? As postagens do Elon Musk, elas são dirigidas nominalmente a um juiz brasileiro da Suprema Corte, Sua Excelência o ministro Alexandre de Moraes. São postagens que ele faz diretamente. E o que nós vimos aqui hoje à tarde é uma tentativa de rotular quem levou a mensagem, mas sem analisar ao menos se o que ele está falando é verdade ou não. E o que o Brasil precisa saber hoje é se o que ele está falando é verdade ou não. Porque se for verdade, é gravíssimo.
E nós estamos diante de um acontecimento que retira o Brasil da condição de um Estado democrático de direito. Se o que ele está falando é verdade, nós já não estamos mais sob o império da lei. Acabou. E nós ficamos aqui na CPI, deputado pastor Daniel de Castro, muitas vezes falando sobre o império da lei. Então, nós aguardamos, como brasileiros, que sejam apuradas as denúncias que foram feitas. E que sejam tornados públicos os documentos e as decisões que mandaram suspender tweets e contas, para que o povo brasileiro saiba o grau de vinculação à lei a que estas decisões estão submetidas. Até que ponto elas estão submetidas à lei? Até que ponto elas não estão? É isso que precisa ser discutido. É isso que nós precisamos debater. De um jeito ou de outro, o que se vê é que a esquerda e o governo Lula aproveitam a ocasião para tentar impor mais censura. E aí, já que isso está acontecendo, é quase que uma obrigação votar o PL 2630, a lei da censura, para colocar uma mordaça em quem? Na direita brasileira. Porque quem está proibido de falar hoje? A direita brasileira. A esquerda pode tudo, pode até chamar aqui, como nós já vimos, juízes e procuradores de ladrões. Já aconteceu aqui. Agora, a direita não pode. A direita não pode. E sob o pretexto de uma pretensa, falsa, hipócrita garantia da soberania brasileira, o que eles pretendem agora é levar o Brasil de vez no caminho da Venezuela. Se nós olharmos o caminho que a Venezuela trilhou, a palavra soberania nacional foi apresentada inúmeras vezes para defender toda sorte de abusos e de crueldade e até de assassinato contra o próprio povo venezuelano. O que surge nesse momento aqui no Brasil? Precisamos defender a soberania, é o que diz o governo Lula. Não tem soberania em risco aqui, não tem soberania em risco. Durante os últimos 15 meses, o que nós mais ouvimos foi falar sobre uma suposta tentativa de golpe, que o Bolsonaro teria tentado dar um golpe, porque só se fala de Bolsonaro. Agora, se o que o Elon Musk está dizendo é verdade, a democracia do Brasil já foi golpeada, está sendo golpeada. E nós temos a obrigação, tanto nessa casa, quanto no Congresso Nacional, quanto todos os órgãos de investigação, de saber se o que ele está dizendo é verdade ou não. Eu encerro falando que Elon Musk foi incluído em um inquérito e vai ser investigado, mas ele foi incluído de ofício, sem pedido do órgão de acusação, Ministério Público, a PGR, que oficia perante o Supremo Tribunal Federal. Não é correto. Aqui eu encerro e concedo a parte ao deputado pastor Daniel de Castro. Obrigado, presidente. Obrigado.